A história da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no Brasil é um fenômeno extraordinário alicerçado na fé ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e o seu crescimento se constitui a cada dia um milagre coordenado pelo Espírito Santo. A Assembleia de Deus chegou ao Brasil por meio dos missionários suecos Daniel Berg e Gunnar Wigren, que migraram de Nova York para Belém, no estado do Pará, em 5 de novembro de 1910. Após intensa evangelização, não tardou muito e o evangelho se espalhou por toda a nação brasileira, chegando na Bahia, no ano de 1930, o primeiro trabalho realizado pelo pastor João Pedro, no dia 25 de maio do mesmo ano. Por meio das intensas orações e revelação de Deus, a visão dos irmãos da capital se estendia ao interior do estado. Dessa forma, o evangelho alcançou o sertão baiano, chegando na cidade de Jacobina no ano de 1935, tendo como pioneiros o casal Agérico Carlos e Josina Maria Aragão. Por meio desses irmãos, o evangelho chegou em Orolândia. Ali, os irmãos Agérico e Josina ganharam para Jesus o irmão Teodomiro Benício de Souza, sua esposa Gumercinda e seus filhos. Com um coração ardente e muita disposição para fazer missões e cumprir o ID de Jesus, os irmãos Teodomiro Benício, Gumercinda e seus filhos levaram as boas novas da Palavra de Deus para Umburanas, na década de 1950, onde anunciaram o Evangelho primeiramente no povoado de Rodoleiro e posteriormente nos povoados de Gruna, Barriguda do Doutor e Bom Gosto. Eu sou José Benício de Souza, meu pai chamava-se Teodomiro Benício de Souza. Iniciou o evangelho nessa localidade. Nosso meio de transporte era jumento. E quando não, andando de a pé, quando não tinha jumento. Os companheiros de meu pai era ele e a minha mãe. E duas irmãs mais velhas. Andavam na localidade. Esse era o grupo que dirigia o culto. Cantava alguns hinos, um ou dois que sabia cantar. E lia a mensagem e o culto estava feito. Ia para frente. Com esse desenvolvimento, o evangelho andou. Algumas pessoas aceitaram Jesus. Quem foram eles? Carmosina, a irmã Laura, do irmão Otacílio, Maria Lopes. Esses foram os primeiros crentes dessa localidade. Pelo anúncio da poderosa palavra de Deus, vidas foram alcançadas e a primeira convertida foi a irmã Carmosina Lopes. Em seguida, outras irmãs aceitaram Jesus, a exemplo das irmãs Antonina, Sebastiana, Virgulina e Dalva Almeida, moradoras do povoado de Bom Gosto. Maria Lopes, que morava na sede, bem como o irmão Daniel Quintino e sua esposa Isabel Benício. Bom, nos primeiros dias, assim, eu já nasci no Evangelho. Quando eu vim tomar conhecimento das coisas, já tinha meus 12 a 14 anos, o qual eu recebi o batismo com o Espírito Santo com 14 anos. E foi a vida assim, de alegria, servindo ao Senhor, indo para a igreja. Naquele tempo do atraso, ia para a igreja com minha mãe, com um candeeirinho aceso, porque não tinha energia nesse tempo. Aí tinha os pontos de congregação nas casas. Primeiramente foi na casa de minha tia Virgulina, era os cultos, e a gente vinha sempre vinha para a Barriguda do Doutor. Não tinha luz também, era no escuro. A gente vinha de animal, vinha de pé. E foi aquela rotina assim, muito boa, muito pouca gente, mas graças a Deus que nós estávamos firmados. Mamãe era muito esforçada para ensinar, para orar. Sempre nos colocava para orar às 6 horas da tarde. Era uma bênção, fui criada nesse ritmo assim, eu e meus irmãos. Nessa época, os primeiros cultos ocorriam de casa em casa, nos diversos povoados, como foi nos primeiros dias da história da igreja. Contudo, muitas vezes os irmãos passavam entre 15 a 20 dias para reunirem-se novamente, por conta da distância entre as suas propriedades e as dificuldades com os meios de transporte, que eram as mais diversas.
cavalo, jegue, bicicleta e principalmente a pé. Em casa da irmã Maria Lopes. Quando ela não estava em casa, na casa da irmã Carmosina. Aí era a localidade que se dirigia o culto. Ou na casa de uma outra pessoa que desse a oportunidade para eles. Na proporção que a obra ia crescendo, mesmo diante de tantas dificuldades, as boas notícias chegaram ao pastor-presidente do campo de Jacobina, pastor Luiz Santana, que prontamente atendeu ao chamado para dar assistência espiritual aos novos crentes, sendo assim o primeiro pastor a pastorear Umburanas. O primeiro batismo que foi realizado nessa localidade foi em Alagadice, por motivo que não havia água aqui. E as pessoas, o candidato foi Maria Lopes, Carmosina e a irmã Laura, de Otacílio. O evangelho começava então a ganhar forma e espaço no município de Umburanas. Em 1961, o irmão Daniel Quintino dirigiu um culto em ação de graças na casa da irmã Laura, para agradecer a Deus por um grande livramento concedido a um dos seus irmãos. Fomos para Carnaíba, pai saiu para procura de granjear algumas coisas melhor e lá se encontrou com Jesus. Aí voltamos para aqui já crente, encontramos aqui um grupo de irmãos, poucos irmãos, devia ter ali uns 10 ou 15 irmãos, que cultuava ali no salão aqui na praça principal, que era um bar, mas foi doado pelo irmão gringo, conhecido como Antônio Eleodoro. E ali a gente ia ali adorar o Senhor Jesus por ali, mas com o tempo crescendo, foi transferido para um outro ponto, maior um pouco, onde também se encontrava aqui o irmão Negro, que é filho do Antônio Eleodoro, que era quem dirigia os trabalhos aqui em Umburanas. Aí foi mudado para a rua Vicente Benício, de frente ao Otacílio. E eram os crentes que tinha aqui primeiro, era eles, Otacílio com a sua família, o povo do Antônio do Gringo e a nossa família. E veio também lá da Carnaíba, a irmã Maria Lopes, foi quem começou a anunciar o evangelho para nós lá na Carnaíba, e a irmã Carmosina. E com o passar dos tempos, foi aumentando os crentes aqui na Umburana e o número cresceu, aí foi onde surgiu essa ideia de construir os templos aqui na igreja. O ministério do pastor José Gomes, e quem tomava conta aqui era o pastor Zé Batista. Nesse tempo ele era presbítero aqui. E vinha um grupo de irmãos ali de Jacobina também que auxiliava aqui no trabalho. Nessa época, os cultos ficavam na responsabilidade do irmão Chico Gabriel e das irmãs que haviam aceitado a fé, entre eles a família Milhão, a família do saudoso irmão Otacílio Evangelista, a família Gringo e as irmãs fundadoras do Circo de Oração, Paula Vieira, Cleonice Vieira, Carmosina Lopes, Laura Evangelista, Joana Oliveira e Maria Lopes, juntamente com as irmãs que vinham do povoado de Bom Gosto para cooperar, Antonina Lopes, Sebastiana Muniz, Virgulina Lopes, Ginalva Muniz e outras. E houve essa ideia de construir o templo e o pastor José Gomes procurando um terreno, aí tiveram a ideia de perguntar ao pai se ele vendia, Antônio Milhão. E meu irmão Creu Milton. Aí Creu Milton disse, não vamos vender esse terreno, vamos doar o terreno para a igreja. Aí foi onde começou a construção do templo. Me lembro muito bem que o primeiro saco de cimento quem doou foi Armerito. E aí começou a doação, um doava uma coisa, outro doava outra, até que teve o dia da pedra fundamental, arrecadou bastante fundo e construiu primeiro a secretaria da igreja, onde a gente congregamos por um bom tempo, enquanto construiu o resto do corpo da igreja. Teve alguns predeiros que eu ainda me lembro também, José de Berto, Raimundo Berto, Otacílio Evangelista, o Manuel, filho de Otacílio, Delmute vinha lá do Aníbal, trazia bastante gente para ajudar aqui na obra também. Anestor, que é conhecido como Neno de Antônio Quininha. E teve mais umas pessoas também que eu não me lembro muito mais.
Nesse período, o presbítero José Batista foi o responsável para cuidar da obra em toda a região. Este, quando consagrado a pastor, assumiu outro campo e deixou a missão sob os cuidados do saudoso presbítero Dalmouti Félix da Gama, conhecido nas convenções como Bernardo Johnson do Sertão, pelas suas pregações eloquentes. Homem simples, mas pregador de multidões, que na sua época desbravou toda essa região semeando a palavra de Deus durante as décadas de 1970 e 1980. Cultos fervorosos, onde o verdadeiro evangelho empacava e transformava vidas. Nessa missão, contou com a ajuda e cooperação dos auxiliares Denivaldo Muniz, Fernando Pereira e o dirigente local Célio, bem como as irmãs que cooperavam e o apoio dos novos crentes que iam ganhando para Jesus. Tempos depois, Umburanas passou a pertencer ao campo de Ourolândia, e com a construção do templo em Umburanas, houve a grande necessidade de maior atenção ao trabalho de ensino e evangelização, sendo designado para assumir tamanha responsabilidade o irmão Evandro Barbosa Lima, que havia sido consagrado ao presbitério e assim passou a cuidar da obra de Deus a partir dos anos 90. O presbítero Evandro desempenhou um grande papel e, com sua dedicação, a igreja cresceu extraordinariamente. Muitas almas aceitaram a Jesus, diversos irmãos batizados com o Espírito Santo e muitos convertidos foram batizados nas águas. Com o avanço do evangelho e a estruturação da obra, uma nova etapa surgiu, nascendo a ideia de emancipação. Como o presbítero Evandro Barbosa mudaria para São Paulo, a convenção enviou um obreiro para assumir a congregação. Em 1997, chegou em Umburanas o presbítero Nelson Hermílio Martins, com funções pastorais, que juntamente com o irmão Amândio Bruno e presbítero Denivaldo Muniz, lideraram reuniões e a preparação de documentos necessários à emancipação, sob a orientação do pastor Manuel Souza Bacelar, presidente do campo de Ourolândia na época. O presbítero Nelson Hermílio Martins coordenou os trabalhos da igreja até 1999, ano em que houve a emancipação eclesiástica do campo de Umburanas. Em 27 de junho de 1999, Umburanas recebe o pastor Josanias Antônio da Silva como primeiro pastor após sua emancipação, juntamente com sua esposa Ivanei Benício Lopes da Silva, um obreiro abnegado que primou pelo ensino da palavra, que inspirava a adoração através da música, deixando seu legado em Umburanas por organizar toda a estrutura inicial de campo independente ligado à SEADEB. Por vontade e permissão de Deus, em 27 de janeiro de 2001, o saudoso pastor Antônio Cardoso Santos tomou posse juntamente com sua esposa, Neuza Mendes Santos, e iniciou nesse campo um trabalho de construção e reforma, sendo o arquiteto da reforma do templo da Congregação de Alagadiço e na Congregação de Barriguda do Aníbal. O pastor Antônio Cardoso era um pai amoroso com as crianças, jovens e com os adultos, um grande homem que sabia viver de maneira leve e por onde passava gerava sorrisos. Em 2 de maio de 2004, o pastor Francisco Fernandes da Silva tomou posse, juntamente com sua esposa, Elionides Rios Silva, um ancião com a alegria e fervor de um jovem que pensava grande, com passos ligeiros e muito bom humor, carisma e muita dedicação. Foi ele que realizou a segunda grande reforma do templo sede, criando campanhas como os 300 Gideões, a abelha, a formiga e a formiguinha, o grão de areia, João de Barro e outras. No dia 6 de janeiro de 2008, o saudoso pastor Samuel Ribeiro de Aragão tomou posse e com sua grande experiência trazia ensinos de mansidão e sabedoria, tendo sempre um conselho certo, e ao lado de sua amada, Amélia Tavares de Aragão, mulher virtuosa. A igreja continuava sua trajetória e em 29 de julho de 2009, o pastor Manuel Souza Bacelar tomou posse, juntamente com sua esposa Isabel Santos Bacelar, e com muita humildade orientava os crentes a seguir os passos do Mestre Jesus. Entre os muitos trabalhos realizados, ressaltamos o belíssimo desfile em comemoração aos 100 anos das Assembleias de Deus no Brasil. No dia 6 de janeiro de 2012, o pastor Isaías Cirilo de Souza tomou posse, ao lado da sua digníssima esposa, irmã Marlúcia Castro, e continuam conosco até a presente data. Homem abnegado e que maneja bem a palavra de Deus, conduzindo o rebanho de Cristo.
Após a chegada do pastor Isaías, a igreja avançou ainda mais com a implantação de novas congregações, a saber, Congregação de Tanque Novo, Congregação de São José, Congregação da Barriguda da Brasília, Congregação de Angical e Congregação em Gilvanete Gama. Além disso, a igreja experimentou uma grande expansão, com um crescente aumento no número de membros e um estrondoso avanço estrutural, pois sob a sua administração, todas as congregações foram reformadas e o maior projeto de reforma foi na sede, com a construção da casa pastoral e os anexos do templo, que mudou radicalmente a sua estrutura inicial, fazendo da Assembleia de Deus na sede uma grande catedral. Estamos hoje aqui para agradecermos a Deus por todas as bênçãos que nos tem concedido nessa inauguração, pois, chegando aqui em 2012, mais precisamente dia 6 de janeiro de 2012, percebemos algumas necessidades, entre elas, construção de salas para a escola bíblica dominical, casa pastoral, um carro que adquirimos em 2012, bancadas da igreja, construção de casa pastoral em Alagadiço, construção de congregações, reforma das congregações, adquirimos bancada para a igreja e toda a reforma desse templo que hoje vocês estão vendo, estamos aqui para agradecer a Deus. Por isso, só temos que agradecer ao Senhor. Na inauguração da casa pastoral e todo o anexo, tivemos a presença do nosso presidente, pastor Valdomiro Pereira, o que nos dá a honra de estar hoje conosco aqui. Tudo isso aconteceu com a bênção de Deus na vida do pastor, na vida do ministério, na vida dos membros e congregados e tantas outras pessoas que Deus usou para abençoar a sua obra. Por isso, a minha palavra a nossa palavra gratidão a Deus por todas as bênçãos que tem nos concedido. Eis aqui o dia da grande vitória, o dia de gratidão a Deus, em nome de Jesus. Tenho que agradecer a minha família, a minha companheira, que sempre esteve e estará ao meu lado para fazermos a obra do Senhor Jesus. Igreja, ministério, membros e congregados, muito obrigado pelos momentos que aqui trabalhamos, certo? As campanhas que foram feitas de forma tão alegre e de forma tão feliz. Vocês assim ajudaram a construir tudo isso que temos e está sendo inaugurado para a glória do Senhor Jesus. Amém. Essa obra avança a cada dia e Deus vai confirmando cada projeto e cooperando em todas as coisas. Os membros da Igreja Evangélica Assembleia de Deus no campo de Umburanas e toda a sociedade têm visto a mão de Deus nesta grande obra e o quanto Ele tem feito esta crescer em número e qualidade. Isso se reflete quando percebemos que atualmente a Igreja Assembleia de Deus no campo de Umburanas, além de belo templo, localizado na rua Liborino Lopes de Almeida, conta ainda com 16 congregações. Setor 1, Congregação no povoado de Barriguda do Aníbal, Congregação no povoado de Tombador dos Alves, Congregação no povoado de Tombador dos Lima. Setor 2, Congregação no distrito de Alagadiço, Congregação no povoado de Tanque Novo, Congregação no povoado de São José. Setor 3, Congregação no povoado de Barriguda do Lima, Congregação no povoado de Barriguda do Luiz, Congregação no povoado de Barriguda da Francisca. Setor 4, Congregação no povoado de Barriguda do Doutor, Congregação no povoado de Bom Gosto. As demais congregações: Congregação no povoado de Barriguda da Brasília, Congregação no povoado de Umburanas de Cima, Congregação no povoado de Gruna, Congregação no povoado de Angical, Congregação no bairro Gilvanete Gama. Esta obra é de Deus, por isso a igreja não para. Ele mesmo disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Umburanas, uma igreja cada vez melhor para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo.